Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai começar, um novo capítulo que fala a respeito dos Estados Unidos. Tem muita coisa pra gente falar, então provavelmente essa aula vai ser dividida em 2 ou 3 partes. Hoje começando mais com uma introdução, de desenvolvimento da história dos Estados Unidos até a atualidade. E com o passar do tempo a gente vai falando dos aspectos físicos, dos aspectos econômicos, mas a gente já vai tendo uma noção hoje do que é essa grande potência que é os Estados Unidos, né? Se a gente for falar um pouquinho da história, né, tem muita coisa para falar. Então eu vou dar um breve resumo aqui, né, onde a gente tem, principalmente na disciplina de história, a gente fala muito dos Estados Unidos, então tem um conteúdo bem extenso. Então hoje eu vou dar uma breve resumida só para a gente entender o tamanho que é os Estados Unidos para o cenário mundial, né? Os Estados Unidos eles foram colonizados pelos ingleses, né? Conquistaram sua independência em 1776 e transformaram-se na maior potência econômica e militar do mundo, né? Então, naquela época, depois da sua independência, basicamente foi um salto, um divisor de águas para os Estados Unidos, né? Que fez com que ele seja essa potência que a gente conhece hoje, tanto econômica quanto militar, né? Ao longo dos séculos, né, do século XXI, os Estados Unidos foram transformando-se em uma nação extremamente rica e tornaram-se uma potência econômica mundial. Claro que a gente tem alguns exemplos aí, né, que eu coloquei a Primeira Guerra Mundial, né, a sua história marcada por guerras como a Guerra de Secessão, né, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, né, são, digamos assim, os pilares, né, os mais evidentes. A gente teve muitas outras guerras aí, mas se a gente for falar, né, do desenvolvimento dos Estados Unidos, a gente não pode esquecer dessas guerras aí. Além disso, a história norte-americana foi marcada por movimentos sociais, o que foi muito importante, né, para esse desenvolvimento dessa nação, marcada por esses movimentos sociais, como o movimento que lutava pelos direitos civis dos afro-americanos na década de 1960 e teve como o nome de destaque, né, Martin Luther King, Rosa Parks e Malcolm X, né, entre outros. Então, esses movimentos sociais também foram muito importantes para esse desenvolvimento dos norte-americanos, né? Então a gente tem tanto a questão das guerras, né, e tanto a questão dos movimentos sociais. Eles andam juntos, fazendo com que os Estados Unidos tenha esse desenvolvimento, né? Os Estados Unidos, ou oficialmente, né, Estados Unidos da América, são a nação mais influente do mundo. Isso é fato, né? Não é segredo para ninguém. E os Estados Unidos é a maior potência que a gente tem, né? Claro que a gente tem agora uma certa corrida, digamos assim, né? Porque a gente tem a China também muito forte, temos a parte do Japão também, a Rússia, a Alemanha, mas de uma certa forma os Estados Unidos ainda mantêm a sua hegemonia, né? Considerado uma potência em que exerce influência sobre diversas regiões do planeta. Então os Estados Unidos não só é uma grande potência, como ela também tem influência em grande parte das regiões do planeta, né? Então é como se fosse uma pessoa que ela tem muito poder e mesmo com esse poder ela não fica guardada somente para si, ela tem influência em vários outros grandes países, né? O país encontra-se no continente americano, né? No subcontinente América do Norte, limita-se ao norte do Canadá e ao sul com o México, né? Essa questão mais física. Por conta da sua grande extensão territorial, o país apresenta uma grande diversidade cultural e étnica, né? Então, por conta desse grande pedaço de terra, não necessariamente os Estados Unidos, mas o poder de influência que ele tem, a gente tem uma diversidade cultural e étnica muito grande, né? Essa variedade aí, ela vai se estendendo também nos aspectos naturais, como relevo, clima, fauna e flora, que é algo já para a próxima aula, quando a gente for falar dos aspectos físicos dos Estados Unidos, né? A gente tem, para finalizar aqui, os Estados Unidos sendo considerado um dos territórios mais atrativos para migrantes, né? Então é um território que puxa muita gente vai para lá, né? Seja na questão de imigrantes, seja na questão de passeio também, é um ponto muito atrativo, né, para o mundo em geral. Por isso, muitas pessoas de diversos lugares do mundo migram para o país à procura de oportunidade de emprego e melhoria de vida, né? Então, esses índices aí, tanto de oportunidade de emprego, tanto de melhoria de vida, são muito importantes para fazer com que a economia rode ali nos Estados Unidos. Então, a gente tem
muitas pessoas indo para lá, né? A forte influência política, econômica e militar exercida pelos Estados Unidos faz com que o país mantenha relações diplomáticas com quase todos os outros países, né? Então, essa influência que ele tem na política, na economia, na parte do militarismo, né, faz com que a gente tenha relações com os Estados Unidos. Basicamente, todos os países têm relação com os Estados Unidos. A gente tem exceções aí como a Coreia do Norte, né, e outros países, mas grande parte deles tem uma certa relação com os Estados Unidos. Então a gente vê que essa potência ela é muito forte, não só pelo seu poder, mas também por essas relações diplomáticas com outros países, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar bastante de Estados Unidos, né? A gente vai puxar para um lado mais físico, né? Vamos falar do clima, do relevo, da hidrografia, vamos falar da população ali, da parte cultural, da parte étnica e vamos dando continuidade para falar dessa grande nação, tá bom? Até o próximo vídeo.